Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? E eu quero dar uma resposta a alguns famosos que se dizem cristãos e que acham que a Bíblia se resume só em Deus é amor. A Bíblia não é só Deus é amor, ela tem começo, meio e fim. A Bíblia começa em Gênesis, termina em Apocalipse. São pelo menos 1500 páginas nas Bíblias comuns falando da palavra de Deus. E olha o que a palavra diz um dos últimos versículos da Bíblia, que está em Apocalipse, no capítulo, deixa eu até pegar, acho que é 22, é a última, isso, capítulo 22, deixa eu abrir aqui, versículo 19, diz assim: E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Olha que incrível essa palavra. As palavras, as pessoas tiram só o Deus é amor, mas se esquecem das outras, como se elas apagassem tudo que Deus fala na palavra, tudo que Deus aponta como pecado, tudo que Deus diz que é pecado, para apenas viver um versículo. Então elas estão jogando fora todo o resto da palavra, toda a escritura está sendo jogado fora. Mas veja que Deus fala sobre aquele que tira alguma coisa da escritura. Ou seja, tirar é o mesmo que deixar de lado, que não obedecer alguma coisa daqui. Tá falando do que ele escreveu, do que foi escrito na Bíblia. Sim, se você não vive 100% da palavra, se você não está buscando viver tudo que está escrito na palavra de Deus, você também está deixando de lado. Não é tão simples como você imagina. Não é só viver o Deus é amor, mas ele também é justiça. E ele diz na palavra dele quem vai ficar de fora do reino dele. Ele fala aquilo que é pecado, aquilo que não é. Ele fala para a gente nos apartar do pecado. Então não é Deus é amor e eu vou rebolar e ganhar dinheiro, como muitos aí estão dizendo, né? Os que se dizem os artistas cristãos, né? Aquela que fica mostrando o todinho dela. Eu dou risada dessas pessoas que acham que porque Deus é amor, ele não vai ser justo. Ele vai amar a pessoa, mesmo a pessoa estando no pecado e morrendo no pecado. Deus continua te amando sim, mas se você se arrepender, você tem parte com ele. Se você não se arrepende, você não vai ser salvo. A Bíblia diz quem vai ficar fora do reino. E ela não diz que é os que estão fora da casa dele ou dentro da casa dele. Ela não diz que está falando dos crentes e dos descrentes. Ela engloba todos ali. Por quê? Porque está falando daqueles que estão dentro da igreja e daqueles que estão fora. Daqueles que se dizem cristãos, daqueles que são cristãos e daqueles que não são. Ela está falando de todas as pessoas. Porque aqueles que são cristãos também vão ser julgados. Ou que se dizem cristãos e acham que Deus é só amor, a essência dele é amor. Eu cansei não, né? Porque a gente não cansa disso, mas eu já falei muito sobre isso. A essência dele é amor, mas ele também é justiça. Se você não se arrepende do pecado que você comete, você não tem parte com ele. É isso que a palavra nos ensina. Não há como ser tocado por Deus, se relacionar com Deus, aceitar o Senhor e viver da mesma forma, e continuar do mesmo jeito, e continuar no pecado e achar que não, Deus não vai me julgar porque Ele é amor. Sim, mas Ele vai julgar sim, porque Ele é justo. A palavra de Deus fala que vai haver o grande julgamento, né? Ou não é? Então, a essas pessoas que se dizem cristãs, que saíram da música gospel, pra, para cantar música secular, né? Que diz que não fazia música gospel, fazia música para levantar as pessoas, colocar um astral melhor nas pessoas, né? Priscila, né? Pessoas que precisam voltar à essência do primeiro amor, porque não conhecem. É esse tipo de pessoa que nunca conheceu Jesus de verdade.
ou se conheceu, apagou ele, tirou ele do seu caminho, porque não há como sair de uma mesma fonte, água doce e água salgada. Não há como falar de Deus, viver para Deus e falar do mundo, viver no mundo. Como a própria Bíblia diz, não tem como agradar a dois senhores. Não há como você dizer que é cristão e viver no mundo, fazendo as coisas do mundo, amando o mundo, mostrando o que não deve, rebolando o que não deve, vivendo como o mundo quer que você viva. Se quer fama, você vai ter. Dinheiro também. O que você não tem fora da presença de Deus, adorando o mundo, é a salvação. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Esse é um conselho bíblico muito sábio. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra de Deus não vai mudar porque as pessoas querem que ela mude. A palavra de Deus não é só Deus é amor. A palavra de Deus não se resume a isso. De Gênesis a Apocalipse temos muito que aprender, temos muito que estudar e muita coisa é falada. Sim, Deus ama cada um, mas Ele não vai deixar todas as pessoas como estão, não vai deixar cada um como vem a Ele. Ele ama, Ele quer que as pessoas venham até Ele, mas quando as pessoas vêm e são ali tocadas por Deus, não tem como ser igual, não tem como ficar igual, não tem como fazer as mesmas coisas, porque Deus transforma, porque Deus liberta. Sabe o que eu acho engraçado? Eu vejo tanta gente que se converte no mundo e sai do mundo e vive uma vida intensa com Deus. Rodolfo Abrantes, por exemplo, um grande exemplo disso, né? Vaguinho, né? Não sei como está a vida dele hoje ainda, mas sim, estava uma pessoa muito firme na presença de Deus. Acredito que ainda está, né? Não tenho pesquisado sobre ele, mas já ouvi muita música gospel, ele cantando muita música e muito, muito testemunho através da vida dele e da vida dele, assim como do Rodolfo, como a Karina Bach, que tem um podcast muito bacana e que eu vi coisas que Deus tem feito na vida dela. São pessoas que estão vindo para a presença de Deus. Ah, mas olha, bom, eu não sei, não posso pôr a mão no fogo por ninguém, mas as pessoas saem e são transformadas. E as pessoas estão na igreja tendo uma oportunidade com Deus e saem da igreja e são destruídas, porque a mente delas se volta para uma coisa completamente diferente do que aquilo que a palavra ensina. Deus é amor, mas ele também é justiça. Não se esqueça disso, tá? Dos que eu falei, nenhum deles eu coloco a mão do fogo porque não conheço ninguém pessoalmente e não sei da história de vida de todos. Mas sobre a palavra, sobre essa, para essa, nessa eu coloco a mão no fogo. Porque a palavra é a verdade, ela não muda. Ela nunca muda. Ela é a verdade, ela não precisa ser atualizada. Quem precisa mudar e se adaptar à palavra e se corrigir através da palavra somos nós. Ela não muda e não precisa ser atualizada. Então, Deus é amor sim, mas ele também é justo, é justiça e o pecador não tem parte com ele no reino dos céus. Que Deus abençoe sua vida. Não se esquece, deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Deus abençoe e até um próximo vídeo.